Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 12. Adoração para toda a vida. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Abençoa-nos, Pai, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor nos ensine a ser verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. E é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Adoração para toda a vida. O verso áureo: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, verso 33. À medida que experimentamos mais e mais a graça e o poder de Deus, somos levados a perguntar como o salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116, verso 12. A resposta inevitável é dedicar a vida a ser fiel a Deus. Em Salmos, Israel não é simplesmente uma nação, mas uma grande congregação. Isso revela o chamado principal de Israel para louvar a Deus e dar testemunho dele a todas as nações. Pois o Senhor quer que o mundo todo se una ao seu povo em adoração. O povo do Senhor é identificado com os justos, que adoram o Senhor e cuja esperança está nele e em seu amor. Louvar ao Senhor na congregação é considerada a forma ideal de adoração. Isso não significa que a oração e o louvor do indivíduo em Israel assumissem um significado secundário. Não é isso. A adoração do indivíduo a Deus alimenta com louvor renovado a adoração em comunidade. Por sua vez, a adoração individual desenvolve todo o seu potencial no relacionamento com a comunidade de adoradores, também chamada de Assembleia dos Justos. Os retos conhecem a Deus e são conhecidos por Ele, e essa experiência permeia todos os aspectos da sua existência. A nossa vida precisa ser de adoração, adorando ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Salvador nosso. A Deus toda a glória. Viva uma vida de adoração, porque Deus merece. Ele é Criador e Salvador nosso. Aleluia. Na parte de domingo, levante as mãos no santuário. Vamos meditar agora no Salmo 134. Vamos ler juntos o Salmo 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Interessante que existiam guardas que estavam na casa do Senhor no templo o tempo todo. Eles tinham seus turnos, guardas durante o dia, guardas durante a noite. Existiam também levitas que dormiam na casa do Senhor. Por isso eles louvavam a Deus dia e noite. Aqui diz: eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. E o verso 2: levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Desde Sião significa desde o santuário. A presença de Deus ali no santuário fazia do santuário Sião. Sião significa a presença de Deus. O Salmo 134 relembra a bênção sacerdotal de Arão, lá em Números 6, 24 a 26, e destaca a bênção como o princípio e o resultado subjacentes do relacionamento entre Deus e Israel. O povo abençoa a Deus no santuário, e Deus abençoa seu povo desde Sião. Deus abençoa o povo e o povo abençoa a Deus. Como é que você abençoa a Deus? Quando você louva a Deus, quando você proclama as maravilhas de Deus, quando você anuncia as boas novas da salvação ao mundo inteiro, mostrando que Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é salvação. Você está abençoando a Deus nesse sentido.
As bênçãos se estendem a todos, pois o Senhor é o Criador do céu e da terra. A menção de Sião como lugar das bênçãos especiais divinas enfatiza o vínculo de aliança do Senhor com o seu povo. É, portanto, dentro da aliança da graça que Israel exerce o privilégio de abençoar o Senhor e ser abençoado por ele. Vamos meditar também no Salmo 18, verso 1. De que maneira os salmos retratam os adoradores? Vejam, Salmos 18 e o verso 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Eu te amarei do coração. Não é um amor de palavras somente, mas é um amor que vem do coração. É um amor sincero. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. E lemos também no Salmo 134, verso 1. Salmo 134, verso 1. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Os salmos retratam os adoradores como servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite, o que deve ser uma referência à guarda noturna dos levitas ou ao louvor que eles ofereciam a Deus tanto de dia quanto de noite. Como os israelitas adoravam o Deus invisível, que não podia ser representado na forma de alguma imagem, o santuário servia para refletir a glória do Senhor e oferecer um ambiente seguro para os pecadores se aproximarem do seu santo rei. Esse encontro tem a iniciativa do próprio Senhor e é regulado por seus estatutos e decretos. Nós lemos na primeira carta de Pedro, abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, o capítulo 2, o verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ideia de Pedro aqui, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, é a de que nós somos um sacerdócio santo. Não somos levitas no sentido de tribo de Levi do Antigo Testamento, mas nós somos um sacerdócio santo porque fomos chamados por Jesus Cristo, salvos por Jesus Cristo e comissionados a pregar o Evangelho no mundo todo, intercedendo, orando, trabalhando pela salvação dos pecadores, pelos quais Jesus morreu. Então, Pedro fala do povo santo, sacerdócio santo, que deve proclamar o Evangelho ao mundo. Deus nos constituiu sacerdócio santo, oferecendo louvor e ação de graças ao Senhor Jesus Cristo, nosso Criador e Redentor, por todos os benefícios realizados em nosso favor. No Novo Testamento, todos temos um papel sacerdotal. Por isso nós falamos de sacerdócio de todos os crentes, visto que somos chamados a levar as boas novas do Evangelho ao mundo. Quando você está testemunhando de Jesus, quando você está pregando o Evangelho, seja por estudos bíblicos, seja por sermões, seja pelo testemunho pessoal, você está sendo sacerdócio de Jesus Cristo. Este é o sacerdócio de todos os crentes, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, cantem ao Senhor um cântico novo. Agora nós vamos ler o Salmo 33 e o verso 3. Leia comigo, Salmo 33. Vamos ler o verso 1 até o verso 3. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com um saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Aqui está falando, cantai-lhe um cântico novo. Um cântico novo é o que está presente em vários salmos e também está presente lá em Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler também Salmos 40 e o verso 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão,
e temerão e confiarão no Senhor. Também no Salmo 96, Salmos 96, vamos ver o verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Também o Salmo 98, verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Os salmos convocam o povo a cantar um cântico novo. O que é esse cântico novo? A razão para ele é um novo reconhecimento da majestade e soberania do Senhor sobre o mundo e a gratidão por seu cuidado e salvação como Criador e Juiz da terra. O livramento das mãos dos inimigos e da morte e o favor de Deus para com Israel são motivos pessoais para se cantar um cântico novo. Enquanto outras canções louvam ao Senhor por sua bondade e maravilhas, o cântico novo é uma canção especial que expressa alegria reavivada e promessa renovada de devoção a Deus. A nova experiência da libertação inspira o povo a reconhecer o Senhor como Criador e Rei. Os temas comuns nos Salmos que falam de um cântico novo são a confiança em Deus, o louvor por suas obras e a libertação da aflição, entre outras coisas. Abrindo agora a Bíblia em Isaías, capítulo 42. Isaías 42, vamos ler os versos 10 a 12. Leia comigo. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitadores. Aqui novamente nós temos a expressão cântico novo. É a mesma expressão que aparece em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5 e o verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E também em Apocalipse 14 e o verso 3. Falando dos 144 mil, Apocalipse 14, 3 diz: e cantavam um como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Queridos, Israel é descrito com termos afetuosos como povo que é chegado a Deus. A Bíblia encoraja os crentes de todas as gerações a cantar o cântico novo em louvor ao Redentor, cântico que carrega o testemunho singular sobre a salvação no sangue do Cordeiro. Um cântico novo pode representar uma nova canção que ninguém ouviu, uma canção que celebra uma experiência vívida da graça. Em certo sentido, pode-se dizer que o cântico novo é uma nova expressão mesmo diária do nosso amor e apreço pelo que Deus fez por nós e continua fazendo. Queridos, cada dia que você louva a Deus e adora a Deus, você está apresentando a Deus um cântico novo, novo cada manhã. Assim como as misericórdias de Deus são novas cada manhã, também o nosso cântico é novo cada manhã. Quando você louva a Deus, quando você o adora, quando você se dedica a Ele, qual seria o cântico novo para expressar as bênçãos de Deus na sua vida? Todos nós, salvos em Cristo, é porque vencemos o pecado, vencemos a Satanás. E a vitória sobre o pecado será expressa através de um cântico novo. Tanto os 144 mil como a grande multidão, todos vão cantar o cântico novo, porque é o cântico da vitória sobre o pecado. Em Apocalipse 14, verso 3, quando fala dos 144 mil cantando um cântico novo. E também em Apocalipse capítulo 15, quando fala no verso 3, Apocalipse 15, verso 3, fala: e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Esta grande multidão de Apocalipse 15 também cantará o cântico novo. Não cantarão como os 144 mil cantam, mas é o cântico da vitória sobre o pecado.
todos nós vamos ter a vitória sobre o pecado. E essa vitória está sendo oferecida por Jesus para você hoje. Não é uma vitória que você só pode conquistar no futuro. Diariamente você conquista a vitória sobre o pecado, unindo-se a Jesus, apegando-se a Jesus, escondendo-se na rocha da nossa salvação. E você pode cantar um cântico novo, porque cada dia você vence o pecado em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Abra sua Bíblia agora no Salmo 15. Este salmo mostra quem é digno de adorar na presença do Senhor. Salmo 15. Vamos meditar juntos neste salmo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Estas perguntas feitas no verso 1 precisam ser respondidas. Você quer saber quem vai habitar no tabernáculo de Deus, na Nova Jerusalém? Quem morará no seu santo monte? Quem? O verso 2 começa a dar a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. O que significa andar em sinceridade? Você e eu precisamos ser sinceros de coração, sinceros em nossos pensamentos. Nós não adoramos a Deus somente com a boca, só com palavras. Nós amamos a Deus de coração. Nós somos sinceros em nossa adoração, em nossa submissão a Jesus Cristo. E praticamos a justiça. E falamos verazmente, ou seja, falamos a verdade. Não mentimos, falamos o que é verdadeiro, segundo o que está no nosso coração. E o verso 3 diz, aquele que não difama com a sua língua, que não fala mal do próximo, que não fala falsidades e não difama as pessoas, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. E o verso 4, aquele a cujos olhos o perverso é desprezado. Você despreza o perverso, o ímpio? Você valoriza os santos do Altíssimo, os que amam a Jesus? Nós precisamos desprezar os perversos, mas honramos os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Aquele que não empresta o seu dinheiro a juros. Você pode ajudar o seu próximo, mas não emprestar o dinheiro com juros, cobrando juros dele. Queridos, nós deveremos usar de misericórdia para com os necessitados. Queridos, aqui diz aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, ou seja, não concorda em acusar o inocente, levantar processos contra inocentes, não recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Estes são os que vão habitar no tabernáculo, no santo monte, na presença de Deus. A resposta dada nesse salmo é o resumo dos requisitos já dados na lei de Deus e nos profetas. Aqueles cujas ações e caráter são reflexo de Deus. O santuário era um lugar santo e tudo nele, incluindo os sacerdotes, era consagrado. Assim, a santidade é um requisito obrigatório para estar na presença de Deus. E você e eu deveremos buscar a santidade, porque Deus é santo. Se o Pai é santo, os filhos também herdam do Pai a santidade dele. É isso que Deus nos oferece. A santidade de Israel deveria ser abrangente, unindo adoração e ética, e exercida em todos os aspectos da vida. A lei foi dada ao povo de Deus para capacitá-lo a alcançar seu potencial máximo, ou seja, viver como um reino de sacerdotes. O sacerdócio real inclui ter uma vida de santidade na presença de Deus e levar as bênçãos da aliança a outras nações. Agora vamos ler também o Salmo 24 e os versos 3 a 6. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo?
Este Salmo 24 é parecido com o Salmo 15. Está falando do mesmo assunto. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos. Limpo de mãos, pessoas honestas, que não roubam, que não subornam, que não exploram o pobre. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, puro de mente, mente pura, resultará em ações puras. Puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Até o verso 6. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E lemos ainda no Salmo 101. Salmo 101, e vamos ver o verso 1 até o verso 3. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. O melhor lugar e o primeiro lugar que você deve andar em sinceridade de coração, em pureza mental, é dentro do seu lar. Você sabe que quem for santo em casa será santo em qualquer lugar. Dentro do lar é a nossa prova, o nosso teste de fogo. Viver uma vida santa em casa. Por isso, aqui diz o Salmo 101, o finalzinho do verso 2, andarei em minha casa com um coração sincero. E o que mais? Verso 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Não colocar coisa má diante dos nossos olhos, é uma escolha que você faz. Você decide o que vai ver e o que não vai ver, o que vai ouvir e o que não vai ouvir. Você filtra os pensamentos que existirão na sua mente. Você rejeita e você expulsa os maus pensamentos. Você escolhe não olhar para o mal, não contemplar o mal, seja na televisão, seja em qualquer coisa. Você não pousa os seus olhos na maldade. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Não somente evitar olhar o que é mal, mas também mostrar o aborrecimento, a reprovação àqueles que praticam o mal. E o verso 4, um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Afasta-se do mal, não se detém no caminho dos pecadores. Verso 5, aquele que difama o seu próximo, às escondidas eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Você escolhe quem será o amigo seu. Escolha os seus amigos. Porque aqui diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os semelhantes se atraem. Se você está andando para o céu, você vai ter amizade com pessoas que estarão andando para o céu. Os semelhantes se atraem. Para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. E o verso 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que usa de engano, de mentiras, não ficará dentro da nossa casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Que salmo maravilhoso este Salmo 101. Fala da sua vida dentro do seu lar. Um coração perfeito é a maior qualidade do adorador diante de Deus. Os animais oferecidos como sacrifícios tinham que ser perfeitos, sem mácula. Um coração perfeito, portanto, é um coração puro ou um coração íntegro. Ele busca a Deus e é restaurado pelo perdão divino. Uma vida irrepreensível brota do reconhecimento da graça de Deus e da sua justiça. A graça divina inspira e capacita os servos de Deus a viver no temor do Senhor, o que significa viver em livre comunhão com o Senhor e em submissão à sua palavra. Quais são as escolhas conscientes que devemos fazer para evitar tudo aquilo que nos afasta de Deus? Você e eu escolhemos aquilo que os nossos olhos olharão. Você não deixa o seu olho seguir para onde ele quer.
Você controla os seus olhos. Você evita olhar o mal. Você evita dar a segunda olhadela. Você filtra aquilo que vai entrar na sua mente. Você expulsa do seu pensamento os pensamentos ruins e maliciosos. Você escolhe meditar na palavra de Deus. Você escolhe encher a sua boca de louvor a Deus. Meu querido irmão, você tem que evitar ler, ver e ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Essa é uma decisão. Evitar ler, ver ou ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros, em nome de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, anunciem entre as nações a sua glória. Proclamem: nós estamos na terra para anunciar ao mundo todo a glória do nosso Deus. Vamos ler e meditar então no Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. É lindo este Salmo 96. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Nós não somente louvamos e cantamos, nós proclamamos o Evangelho, nós proclamamos a salvação, nós anunciamos as 3 mensagens angélicas ao mundo inteiro, a toda nação, tribo e língua. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus, ou seja, o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele, todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Verso 11. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. O Salmo 96 fala da adoração e fala da proclamação dos juízos de Deus. A adoração inclui cantar ao Senhor, louvar o seu nome, proclamar a sua bondade e grandeza e levar as ofertas ao seu templo. Além desses modos familiares de adoração, o Salmo 96 destaca um aspecto não tão óbvio da adoração, ou seja, a dimensão evangélica. Por que dimensão evangélica? Porque é a proclamação do reino do Senhor a todos os povos. Cantar, louvar, levar ofertas e proclamar o Evangelho não são ações separadas, mas diferentes formas de adoração. A proclamação da salvação de Deus às nações fundamenta o louvor e dá conteúdo à adoração. Observe como as razões para a adoração coincidem com a mensagem proclamada a outros povos. Porque o Senhor é grande, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Reina o Senhor, e porque vem julgar a terra. A adoração brota do reconhecimento de quem o Senhor é. Quem Ele é? Ele é o Criador, Ele é o Rei, Ele é o Juiz. A adoração é recordar os atos passados de Deus, ou seja, a criação, celebrar suas maravilhas presentes, que é o sustento do mundo e o seu reinado presente, e antecipar seus atos futuros, o juízo do tempo do fim e a nova vida no novo céu e na nova terra. O Senhor é um justo juiz. Isto deve também motivar as pessoas a adorá-lo em santidade e tremer, e deve servir de advertência contra a atitude leviana na adoração. A adoração envolve alegria e confiança, e santo temor e tremor.
O apelo universal do Salmo 96 para adorar o Criador e o Juiz reflete-se na proclamação final do Evangelho de Deus para o mundo nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Em muitos aspectos, o Salmo 96 parece incorporar essas mensagens angélicas de Apocalipse 14, falando da criação, salvação, evangelho eterno, adoração e juízo. Compare o Salmo 96 com as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Caiu Babilônia. E se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal, também beberá do vinho da ira de Deus. Meu querido irmão, proclamar ao mundo as mensagens angélicas de Apocalipse 14 é cumprir o que está no Salmo 96, que fala que nós deveremos proclamar a todas as nações a glória do nosso Deus, que Ele é juiz, que Ele é rei, que Ele é salvador, que Ele é criador. Deus é tudo. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Na parte de quinta-feira, quando Deus não se agrada de sacrifícios, Deus não se agrada de sacrifícios quando o seu coração não está nos sacrifícios e nas ofertas. Quando você oferece sacrifícios e ofertas, mas não tem um coração reto, um coração temente a Deus, então esses sacrifícios e essas ofertas não são aceitas por Deus. Podemos ler Salmo 40 e o verso 6 a 8. Leia comigo. Sacrifício e oferta não quiseste. As minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Quando é que Deus não aceita sacrifícios e ofertas? Leia também o Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando você busca Deus de coração, Deus ouve, Deus estende a mão. Mas o verso 16 diz, mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando nós queremos servir a Deus somente de palavras, mas o nosso coração está distante de Deus, então Deus não se agrada, Deus não aceita, nem mesmo os nossos dízimos, nem mesmo as nossas ofertas, nem mesmo os nossos cultos, porque o nosso coração está longe de Deus. No Salmo 51, os versos 16 a 19, também afirmam, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua vontade. Queridos, aqui no Salmo 51 e no verso 16 e 17, explica que Deus não aceita sacrifícios quando os nossos corações estão distantes de Deus. Porque os verdadeiros sacrifícios para Deus, Salmo 51, 17, diz aqui, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Nossos dízimos, nossas ofertas, nossa observância do sábado, tudo isso pode ser somente formalidade. Se o nosso coração não estiver sendo sincero com Deus, se nós estivermos vivendo na prática de pecados acariciados, pecados conscientes e tentando agradar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, isto é inaceitável diante de Deus. Deus quer um coração sincero. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade, ou seja, com a mente pura, com o desejo sincero do coração. Como os profetas, os salmistas também condenam várias formas erradas de adoração. O ponto principal nesses versos não é a aversão do Senhor aos sacrifícios e festivais de Israel, mas as razões para tal repugnância era a distância fatal entre a adoração e a espiritualidade. Deus não estava repreendendo o seu povo por seus sacrifícios e holocaustos,
mas por sua maldade e atos de injustiça que cometiam na vida pessoal. Os salmos não pregam contra o sacrifício e adoração, mas contra o sacrifício vão e adoração vazia, demonstrada na injustiça desses adoradores. Por isso, quando nós lemos João capítulo 4, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 4, e vamos ver os versos 23 e 24. Leia comigo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é uma adoração sincera, de coração. Não é da boca para fora, mas é com a nossa vida, com todo o nosso ser. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Sacrifícios não são suficientes. Dízimos não são suficientes. Guardar o sábado não é suficiente. De que adiantavam todos esses sacrifícios se o coração dos que os ofereciam não estava cheio de arrependimento, cheio de fé e tristeza pelo pecado? Somente quando acompanhados de arrependimento e sincera ação de graças, os sacrifícios de touros poderiam agradar a Deus como sacrifícios de justiça. Jesus, ao citar Isaías, expressou isto desta forma: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Os problemas que os salmistas viram eram os mesmos que Jesus encontrou em relação a alguns, especialmente os líderes, durante o seu ministério aqui na terra. E hoje, será que os problemas não são os mesmos? Será que nós, como cristãos de Laodiceia, não estamos adorando a Deus somente formalmente ou da boca para fora, quando na realidade Jesus Cristo está do lado de fora da nossa vida? Porque Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, Apocalipse 3:20 diz que Jesus Cristo está batendo a porta do coração do cristão laodiciano. Ele quer entrar. Você pode estar apresentando a Deus ofertas, sacrifícios, dízimos, mas Jesus Cristo não está presente dentro da sua vida. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, nós temos que ter Jesus presente dentro da nossa vida, sentado no trono do nosso coração, comandando a nossa vida, como Senhor da nossa vida. Será que nós, com tanta luz e conhecimento abundantes, será que não estamos caindo na armadilha de pensar que apenas conhecer a verdade, conhecer as doutrinas fundamentais da igreja, isto vai ser aceito por Deus? Queridos, nós poderemos conhecer as 28 doutrinas fundamentais da igreja. Nós poderemos dar bons estudos bíblicos e fazer lindos sermões e cantar lindos cânticos ao Senhor, mas isso não é tudo. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e verdade, com sinceridade de coração, colocando Jesus Cristo no trono do nosso coração, dizendo: Jesus, tu és meu Salvador, mas também tu és o Senhor da minha vida. É o Senhor que comanda a minha vida, é o Senhor que dá as ordens. Eu estou aqui para obedecer ao meu Senhor. O arrependimento genuíno é fundamental para a adoração. O arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento do pecado. Enquanto estivermos vivendo na prática de pecados conscientes, sem arrependimento, sem abandonar os pecados, então nossa adoração é falsa, é hipócrita. Mas os que se reúnem para adorar a Deus devem abandonar tudo que é mal, tudo que é pecado consciente. Se não o adorarem em espírito e em verdade, com sinceridade de coração, na beleza da sua santidade, o culto não terá valor nenhum. Sobre esses, o Senhor declara: este povo me honra somente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
E por isso Jesus diz, em vão eles me adoram. Mateus 15, versos 8 e 9. Você e eu, meu querido irmão, somos chamados por Deus para sermos adoradores verdadeiros. Adorar a Deus em espírito e em verdade, com a profundeza da nossa alma, com a sinceridade do nosso coração, com a confissão dos nossos pecados e abandono dos nossos pecados. Que Deus faça de você um verdadeiro adorador. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, queremos ser adoradores verdadeiros, não só de palavras, não só de ofertas e dízimos, mas queremos adorá-lo com a nossa vida, com os nossos pensamentos, buscando a tua santidade, porque tu és santo. Ouve a nossa oração, derrama o Espírito Santo sobre nós, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.